Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Diego Sansoni e vamos começar falando brevemente sobre o que é a AWS, a Amazon Web Service. A Amazon Web Service é a principal plataforma de computação em nuvem do mercado hoje em dia. Ela oferece uma vasta gama de serviços, que vão desde armazenamento e banco de dados até inteligência artificial e machine learning. Dentro desse ecossistema, temos várias infraestruturas que se destacam no mercado, como a Amazon Simple Storage Service, o S3, e a Amazon Relationate Database Service, o RDS. Mas iremos hoje focar no EC2, que é a sigla para Elastic Compute Cloud. O EC2 é um dos serviços mais importantes usados da AWS. Ele permite criar servidores virtuais, que chamamos de instâncias. Quando executamos uma instância no EC2, o tipo de instância que você especifica determina o hardware disponível para sua instância. Cada tipo de instância oferece um equilíbrio diferente entre recursos de computação, como memória, armazenamento e rede. E é desse equilíbrio de recursos que vem o termo elástico, que está no nome, pois é capaz de se ajustar à instância com a sua necessidade, evitando desperdiçar recursos e te entregando exatamente o necessário para o seu negócio. Você pode usar o EC2 para rodar aplicações, como websites, banco de dados, qualquer tipo de software que rodaria no servidor físico tradicional. A grande vantagem do EC2 em comparação ao servidor físico tradicional é a flexibilidade que ele te traz. Você pode iniciar, parar ou redimensionar instâncias com apenas alguns cliques. Isso traz agilidade ao processo. E a facilidade para fazer essas alterações traz a acessibilidade, pois é intuitivo ao usuário e não demanda um grande conhecimento para o uso. E outra grande vantagem é, logicamente, uma grande redução de custos, pois no EC2 você usa ele como um serviço, onde só paga pelo tempo que usa e pela quantidade de recursos que usa, e não paga mais pelos recursos que seria além de sua necessidade. Ao longo da apresentação, vamos explorar como isso funciona na prática, visitando os tópicos como os conceitos fundamentais do EC2, os tipos de instâncias existentes, como T-Series, M-Series, C-Series, R-Series, os preços e modelos de compras, como on-demand, reserve instances, stop instance e save claims, além do que também veremos armazenamento e redes no EC2, autoscale e load balance. E por fim, apresentaremos o exemplo prático de uma criação em uma instância EC2. Obrigado, tenha uma boa apresentação. Pessoal, tudo bom? Meu nome é Danilo. Hoje irei apresentar sobre os conceitos fundamentais da Amazon EC2, um dos principais serviços da AWS hoje em dia. O EC2 é um serviço de computação na nuvem da AWS, que permite criar instâncias, ou seja, servidores virtuais que podem rodar Linux ou Windows. Esses servidores funcionam como máquinas reais, mas estão hospedados na nuvem, o que traz muita flexibilidade e escalabilidade. Outro conceito muito importante é a AMI, o que significa Amazon Machine Image. Ela é como um modelo de máquina com o sistema operacional e softwares já configurados. Você pode usar uma AMI pronta ou criar sua personalizada. Um outro conceito muito importante são as regiões e zonas de disponibilidade. A AWS está presente no mundo todo. As regiões são localizadas geograficamente, como por exemplo São Paulo no Brasil, Virgínia nos Estados Unidos, Frankfurt na Alemanha. E dentro de cada uma dessas regiões existem as zonas de disponibilidade, que são como diferentes data centers independentes, mas sempre interconectados. Como vocês podem ver aqui no mapa, a AWS hoje em dia possui diversas regiões espalhadas pelo mundo, cada uma com múltiplos data centers que são chamadas de zonas de disponibilidade. Essa estrutura ela permite uma alta disponibilidade, porque se alguma outra zona falhar, a outra pode continuar operando e funcionando normalmente. E também garante a redundância, evitando perda de dados e interrupções. Resumindo, com o EC2 você cria servidores virtuais com bases em modelos prontos, chamados AMIs, escolhe onde eles vão rodar através das regiões, lógico, contando com as zonas de disponibilidade para manter tudo seguro e estável. Com tudo isso, você já está pronto, você já entendeu os dos pilares principais que tornam o EC2 tão poderoso e tão usado em projetos grandes e pequenos, enfim, de todos os tamanhos. Agora vamos entrar na parte dos tópicos do EC2, tá? As diferentes tipos de instância. A gente tem a T-Series, tá? Que são as chamadas Burstable.
A ideia dela é para tarefas simples, leves e esporádicas, tá? Como os pequenos sites, testes e automações, enfim, algo de fácil armazenagem que você não vai precisar que use com tanta potência, que exija muito do computador ou da aplicação, tá? Ela tem um custo reduzido, porém, como o nome diz, ela é capaz de dar um burst, né? Ela é capaz de aumentar a força quando necessário, então ela dá um gás quando é preciso, tá? Esse é um detalhe da série T. A gente tem como exemplo a T3 ou a T4G, que são as instâncias um pouco mais famosas dessa série, tá? Em seguida, nós temos a instância M, são as instâncias balanceadas, tá? Ela tem um uso geral, ela é um uso um pouco mais genérico, ela é bem equilibrado entre consumo de CPU, de memória e da GPU, enfim, ela é mais voltada para tarefas gerais, microserviços ou sistemas internos, um site que é um pouco mais de requisição, que tem um pouco mais de usabilidade, tá? Então, esse é o foco da instância M. Eu gosto de usar a palavra média para lembrar, tá? Já que ela parece esse serviço um pouco mais compacto, mas ainda muito funcional, tá? Agora a gente vem para instâncias da série C, tá? As instâncias da série C, ela é voltada para CPU, vamos dizer assim, tá? Então ela é ideal para o processamento intenso, ela tem aquela funcionalidade assim, tá ali martelando toda hora, então aquele serviço que vai pesar bastante para você, é preciso ter uma grande, demanda uma grande força do servidor, tá? Dessas requisições, então podemos citar como exemplo jogos ou APIs muito pesadas que exijam muito mais CPU, muito mais qualidade do servidor, tá? Então, essa faz parte de uma instância um pouquinho mais cara, tá? Já que provavelmente você não vai querer falhas ou pausas ou alguma intermitência durante o seu serviço, tá? E aí temos as instâncias R, que são voltadas para a memória, tá? Então, a gente pensa em um banco de dados, são instâncias voltadas para análise de dados, para cache, né? Então, quando a gente fala da série R, a gente quer falar exatamente dessa parte de armazenagem mesmo dos dados puros. Então, você tem o banco de dados da sua empresa, que você quer guardar com mais segurança, são dados sensíveis que você não pode perder ou correr risco de acontecer algo com ele, você usa a instância R, tá? Que é já voltada para esse tipo de serviço, tá bom? Fora essas instâncias, a gente tem outras instâncias também, que são para outros serviços, como tinha citado lá no comecinho, que como a Amazon ela engloba muitos tipos de serviço, ela também ajuda ali na IA, no Machine Learning. Então a gente tem instâncias que trabalham diretamente mais voltado, tá? Não que seja realmente um fato ou uma verdade única, mas um pouco mais voltado para esse lado seria as instâncias G, as instâncias do tipo P e das instâncias do tipo Inf, tá? Que é focado para GPU, IA, Machine Learning, treinamento das máquinas, voltado para gráficos, jogos, enfim, desktop virtual, sites, e você pode usar, tá? Já de modelos já treinados, que vem com essa instância, tá? Que é chamado de inferência. Dependendo da sua escolha, tá? Vai encarretar diretamente no desempenho e o custo. Então, é bom você entender bastante do que você precisa no seu momento, o que você precisa da sua aplicação, para você não escolher de forma errônea ou a sua instância necessária, tá bom? Lembrando que isso aqui é só um spoilerzinho do que a Amazon oferece, tá? São serviços incríveis de extrema qualidade, beleza? Olá, meu nome é Caio Lucoselli e eu vou falar sobre os preços e modelos de compra do EC2. Bom, o EC2 ele oferece diferentes opções de cobrança que cada uma se adequa melhor ao perfil do usuário. Esses modelos eles são fundamentais para as empresas e os desenvolvedores poderem escalar suas aplicações de forma eficiente e controlada. Bom, o primeiro modelo é o On Demand, ele é conhecido pela sua flexibilidade e simplicidade. Nele o cliente ele paga pelo uso.
portanto não tem nenhuma necessidade de contrato. Porém, ele é mais custoso devido a essa flexibilidade, então sairia em torno de $30 por mês, se usado continuamente. Esse modelo ele é ideal para ambientes de desenvolvimento para testes ou aplicações com carga de trabalho imprevisíveis. Em seguida, temos as instâncias reservadas, que são recomendadas para aplicações com uso constante e previsível. O cliente ele vai se comprometer por um período de 1 ou 3 anos e em troca ele obtém descontos significativos. Por exemplo, sairia $16 por mês com um plano reservado de 1 ano com pagamento antecipado. Isso seria em torno de uma economia de 72%. É uma boa escolha para cargas estáveis e de longo prazo. O terceiro modelo são as Spot Instances, que aproveitam a capacidade ociosa da AWS. Por isso elas têm um custo extremamente reduzido. Então dá para ter 90% de desconto nesse plano e gastaria em torno de $9 por mês num uso contínuo. No entanto, devido a essa flexibilidade, essas instâncias podem ser encerradas com apenas 2 minutos de aviso prévio. Então, elas são indicadas para tarefas tolerantes a falhas, como renderização, teste massivo. Já o Saving Plans é uma opção mais recente e flexível. Nelas, o cliente compromete com um valor fixo, por exemplo, durante 3 anos ele tem um valor fixo, e isso ele permite um desconto alto também, de 66%, porque devido ao contrato feito. Então, ele dá uma maior liberdade para troca de instâncias, mudança de região ou até mesmo utilizar outros serviços. Então, é ideal para empresas que buscam economia e flexibilidade junto. Então, a escolha do modelo ideal depende do comportamento da aplicação e do nível de previsibilidade da carga. Para isso, deve ser estudado em cada caso de cada empresa para unir economia e flexibilidade. Oi pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre armazenamentos e redes no EC2, que é um serviço da AWS utilizado para criar servidores na nuvem. No EC2, o principal tipo de armazenamento é o EBS, Elastic Block Store, que serve como um HD virtual utilizado para você conectar as suas instâncias. Ele pode fazer backups, fazer snapshots, dá para aumentar o tamanho, e você também consegue mover instâncias entre outras. Outro dado que existe é o Instance Store. Ele é bem rápido, porque ele fica numa máquina física, mas ele é temporário. Ou seja, se você desligar essa instância, os dados vão se perder, então ele é feito para você armazenar dados temporários ou dados que podem ser recriados. Existe também o EFS, Elastic File System. Ele é como se fosse uma pasta compartilhada, que serve para outras instâncias conseguir acessar o mesmo tipo de dado. Falando um pouco sobre a parte de redes, existe um recurso muito utilizado, que é o Elastic IP, que é um IP fixo. Ele serve para quando você precisar reiniciar ou ao mesmo desligar a sua instância, ele volte com o mesmo IP público configurado. Existe também os Security Groups. Eles são como firewalls. Eles servem para controlar as portas que estão abertas e quem está entrando na sua instância, definindo a entrada e a saída. Tudo isso acontece dentro de uma VPC, que é uma Virtual Private Cloud, que é uma nuvem onde todas as suas instâncias ficam de uma forma segura armazenadas. Nela você consegue criar subredes, você consegue configurar rotas, gateways de internet e até conectar em redes locais. Então, resumindo, no EC2 a gente tem várias opções de armazenamento e uma rede muito bem configurada. Com isso, você consegue montar desde um projeto muito simples na nuvem até uma infraestrutura complexa de uma forma muito segura e escalável. Então, para resumir, no EC2 nós temos vários tipos de dados de armazenamento. Nós temos o EBS, que ele é persistente, um Instance Store, que ele é rápido e ele é temporário, e temos o EFS, que eles são dados que podem ser compartilhados entre outras instâncias. Na parte de dados, nós temos vários tipos de recursos. Temos o VPC, temos o Elastic IP e temos os Security Groups, que eles servem para a gente conseguir controlar e administrar bem nossas redes com segurança e de uma forma muito bem escalável. E o mais legal de tudo isso é que você consegue combinar esses recursos e esses tipos de dados. Você consegue utilizar só o básico, se você quiser criar um sistema mais simples, ou se você quiser criar um sistema mais complexo, com uma infraestrutura maior, você já consegue adicionar o EFS, você consegue criar subredes, você consegue fazer balanceamento de cargas e muito mais coisas. Ou seja, isso significa que é uma infraestrutura muito flexível,
que permite que você cresça junto com o seu objetivo. No final das contas, o EC2 ele te dá o que você precisa para construir uma rede com segurança, de uma forma escalável e de uma forma nada complexa. Fala galera, beleza? Meu nome é Kaique e eu vou falar sobre o tópico 6, que é o Auto-Scaling e o Load Balance. Quando falamos de escalabilidade na nuvem, o Amazon EC2 se destaca com dois recursos extremamente poderosos e complementares. Vamos começar pelo Auto-Scaling. Ele é responsável por ajustar automaticamente a quantidade de instâncias EC2 que sua aplicação está utilizando. Funciona assim: quando o tráfego para o seu site ou aplicativo aumenta, como em horários de picos ou promoção, o Auto-Scaling detecta esse aumento na demanda e cria novas instâncias automaticamente para lidar com o volume extra de acesso. Por outro lado, quando a movimentação diminui, por exemplo de madrugada ou em horários de menor uso, ele reduz a quantidade de instâncias, evitando desperdício de recursos e custos desnecessários. Acontece com base em métricas que você define, como o uso de CPU, tráfego de rede ou até métricas personalizadas. Ou seja, o auto-scaling permite que a infraestrutura se adapte dinamicamente com o comportamento dos usuários, trazendo eficiência operacional e economia, sem precisar de intervenção manual. Agora, o segundo recurso essencial é o Elastic Load Balance, ou simplesmente ELB. Ele atua distribuindo o tráfego de rede entre múltiplas instâncias EC2. Pense nele como um gerente de filas inteligente. Quando vários usuários acessam sua aplicação, o ELB equilibra a carga entre as instâncias disponíveis, garantindo que nenhuma delas fique sobrecarregada. Isso melhora o desempenho geral e aumenta a resiliência do sistema, porque se uma instância falhar, o tráfego pode ser redirecionado para outras que ainda estão ativas. Atualmente, o AWS oferece três tipos principais de Loader Balance, cada uma com o seu foco específico. A primeira é a Classic Load Balance. É o mais antigo e funciona para aplicações simples nas camadas de transporte e aplicação. A segunda é a Application Load Balance, ALB, ideal para aplicações web, pois entende protocolo como HTTP e HTTPS, permitindo roteamento por URL, balanceamento por conteúdos e até integração com containers e microserviços. O terceiro é o Network Load Balance, NLB, voltado para aplicações que exigem baixa latência e alto desempenho, como serviços financeiros ou jogos online. Ele opera na camada de transporte, TCP/UDP, e é capaz de lidar com milhões de requisições por segundo. A combinação do auto-scaling com load balance é o que garante a chamada alta disponibilidade. Sua aplicação permanece acessível mesmo no momento de falha ou picos de acesso, sem prejudicar a experiência do usuário. Olá, meu nome é Daniel Diogo. Então, aqui eu vou dar um exemplo prático de como que a gente faz para criar uma instância, né? Bom, primeiro é só entrar no console da AWS e clicar em Launch Instance, que é o botão para começar a criação de uma máquina virtual. Aí a gente escolhe o sistema que vai rodar, tipo Ubuntu, e também o tipo da instância, como a T2.micro, que a T2, ela é uma instância da EC2, que é gratuita e também é boa para testes. Depois vem a parte de rede e segurança. Aí a gente configura o EBS, que é onde os dados vão ficar salvos, a VCP, que é a rede virtual, e o Security Groups, que funciona como um tipo de firewall, né, para liberar ou desbloquear o acesso. E para finalizar, é só gerar uma chave SSH e usar o terminal para acessar a instância. A partir daí, já dá para começar a instalar o que for necessário, né, como se fosse um computador e uma máquina virtual. Fala galera, Daniel aqui de volta. Vamos falar sobre as boas práticas do EC2, tá? E as nossas considerações finais. Então, vamos lá para a primeira dica. Primeira dica, cara, é não se emocionar, tá? Vai com calma na hora de criar suas instâncias. Se empolgar é normal, então quando a gente começa a ver algo novo e muito bacana, a gente começa a usufruir bastante daquilo, mas criar um monte de instância pode ser fraco para sua segurança e gerar custo desnecessário para você ou sua empresa, tá bom? Outro ponto é desligar ou encerrar as instâncias que não estão em uso. Então você criou uma instância e deixou de usar ela, já encerra para não impactar no custo da sua empresa, não ficar consumindo ali de forma desnecessária, tá bom? Outro ponto também é nunca expor portas desnecessárias. Então sempre use palavras-chave seguro, né?
mudar a porta padrão se você for usar SSH. Então, se você vai usar, por exemplo, só SSH, só libera a porta 22. Aí você vai lá e troca para não ser a porta padrão e evitar ataques automatizados, tá? Ah, vai rodar um site, aí você libera a porta 80, 443, enfim, entre outras, tá? Outro ponto, monitore com CloudWatch, tá? Quando você conecta ele no CloudWatch, você ganha um poder imenso de monitoramento, tá? Você consegue ver o uso de CPU, disco, tráfego de rede, configura alarme, até executar as ações direto pelo seu CloudWatch, tá? Fazer backup também, padrão. Faça backup se tiver dados importantes. É bom criar snapshots regulares, tá? Existe maneira de automatizar esses snapshots também, até mesmo por linguagem de programação, por exemplo, Python. Tá? Então faça snapshots regulares de forma automática que vai te ajudar a recuperar caso aconteça alguma falha, seja falha humana ou falha do próprio programa, tá? Outra dica legal é combinar com outro serviço da AWS. Então a gente pode usar um S3 para armazenar de dados e armazenar arquivos, R10 para banco de dados gerenciado, Lambda para tarefas pequenas sem servidor. Então a gente pode concentrar a nossa atividade não somente em um ponto, tá? Quando a gente espalha esse uso do serviço da Amazon, a gente melhora, tá, o cluster do nosso projeto, garantindo eficácia e qualidade, tá bom? Então, um resumo final seria dizer que o EC2, quando usado com consciência, segurança e boas práticas, ele vai se tornar uma ferramenta excelente para você, tá? Uma ferramenta mais poderosa quando a gente fala de serviço de nuvem, tá? E dessa forma você evita desperdício, você mantém sua aplicação no ar com segurança, estabilidade, dorme tranquilo, sem peso na consciência e com medo de acontecer alguma coisa, tá, gente? Então, essa foi a nossa apresentação do EC2, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito conosco. Uma boa noite.